que eu queria falar um pouquinho para os pastores hoje. Eu sei que é um pouco de ousadia, mas eu gostaria de falar para os pastores, para as pastoras, para os que já estão manifestos como pastores e pastoras e outros que estão ainda num processo embrionário. Mas falar da importância dos pastores. Quando eu falo pastores, eu estou usando a nomenclatura da liderança. Se você é um profeta, se você é um mestre, enfim. O apóstolo Paulo, ora ele fala sobre a igreja como templo, e ora ele fala como a igreja sobre corpo. E quando eu fiz menção disso, o pastor Fábio, o profeta Fábio Souza, ele disse que quando Paulo fala sobre igreja templo, ele está falando aos judeus. E quando ele fala sobre igreja corpo, ele estava falando aos gregos, porque os gregos estavam descobrindo a anatomia do corpo humano. E aquilo ali me chamou a atenção, mas deixa eu dizer uma coisa, por que me chamou a atenção? Porque se você é igreja, templo, irmãos, o fundamento é um só, é Cristo. Mas o que sustenta as construções são as colunas. Você é uma coluna no templo. E quando nós pensamos em igreja, corpo, cada membro é um membro do corpo, mas homens e mulheres que têm uma unção e um chamado específico. Todo o corpo, ele tem seus órgãos vitais. Você é um órgão vital do corpo. Sabe como é que funciona o coma? O pastor Jackson me ensinou sobre um coma. Quando um órgão vital, ele vai morrer, ele vai parar, e todo o corpo vai morrer. Então todo o corpo, todos os outros órgãos, todo mundo desiste de viver, fica em modo stand-by o suficiente para estar vivo, e entrega todas as suas energias para manter aquele órgão vital vivo. Porque se ele morrer, morre todo o corpo. Você é um órgão vital do corpo. E o corpo não precisa entrar em coma por sua causa, porque você precisa de vida, porque você é que mantém o corpo vivo. Conhecer a sua importância não tem a ver com soberba, não tem a ver com ser melhor ou pior, tem a ver com a sua importância dentro da sua funcionalidade. Quem é o cabeça de uma casa? Quem é o cabeça de uma família? É o homem. Quem é o sacerdote de uma família? É o homem. Quem é a autoridade de uma família? É um homem. Um casal tem um bebê, 3 horas da manhã, o bebezinho chora. Para que serve o homem? Para nada. Tem teta? Não, não tem. Naquele momento, a mãe é mais importante de tudo ali. Não porque ela é melhor ou maior, mas por causa da importância no seu funcionamento. Você tem uma importância diferenciada no corpo. Não tem a ver com melhor ou com maior, mas com a importância pelo seu funcionamento. Homens estão passando aqui e vão falar da corrida. Eu gostaria de falar do carro. Deus tem dito isso para mim: meu filho, Deus vai te dar pessoas que cuidem da corrida, mas você foi chamado para cuidar do carro. Por quê? Porque a corrida só tem sentido se os carros forem bons. E eu tenho aprendido uma coisa: você não precisa bater o carro para chegar desgastado. Você pode chegar em primeiro lugar, mas você tem desgastes. Por isso, cuidar de você, cuidar de mim é tão importante. Os pastores são muito voltados para os seus rebanhos. Entendamos algo. Uma das coisas que mais me atrai na Bíblia sobre liderança é o princípio que Deus colocou no efeito de Jacó. Você sabe, não precisa eu ler. Cada vez que Labão trabalhava as
mudava as ovelhas, os rebanhos de Jacó. Dizia: Jacó, o seu rebanho, ele vai ser branco. As ovelhas brancas são suas. O que Jacó fazia? Jacó ia na fonte das águas, colocava varas descascadas, lisas, e as ovelhas que vinham beber a água naquele lugar, quando elas iam parir, elas pariam ovelhas lisas. Labão trocava, disse: agora tuas ovelhas são listadas. Ele mudava o mecanismo. Ele colocava varas nas fontes das águas, descascadas em listas, e as ovelhas que estavam para parir vindo beber ali, então elas pariam ovelhas listadas. Varas na Bíblia é autoridade. Ovelhas reproduzem segundo as varas. Então não olhe tanto para o rebanho, invista em você, porque o rebanho reproduzirá segundo as varas. O apóstolo Paulo, ele escreveu algo para a gente, no mínimo intrigante. Ele disse o seguinte: presbíteros e diáconos sejam maridos de uma só mulher. Uau! Eu não sei se tem algum advogado aqui. Eu acho que não precisa ser um bom advogado para você liberar quem não é presbítero e quem não é diácono para ter quantas esposas quiserem. Porque isso é lei, meu filho. Está escrito na Constituinte Bíblica que presbíteros e diáconos sejam maridos de uma só mulher. Logo, o pastor Luiz Paulo, que está aqui, que é advogado, é uma causa ganha, não é? Mas como nós sabemos que isso não é uma verdade, que a premissa da nova aliança é a monogamia, é um Cristo casado com uma igreja. Só que naqueles dias a terra estava debaixo de 3 culturas predominantes. A cultura grega pregava a poligamia. A cultura romana andava de braços dados com a poligamia. E a cultura judaica era extremamente machista. Quando Paulo começa a pregar aos gentios, debaixo do poder do Espírito, pessoas foram nascendo de novo, sendo batizadas no Espírito, foram nascendo as igrejas em multidões. Não tinha as cartas, não tinha uma doutrina de ensino. Era povo pentecostal para tudo que está lá, para todo quanto é lado. E Paulo pregava, abria a igreja, nascia uma igreja ali, ele ia para frente. Daqui a pouco ele começou a receber cartas. Diz: Paulo, tem cara aqui que está convertido aqui. Ele chega na igreja num culto com 5 mulheres, cara. Como é que a gente faz isso? Paulo vai orar. O Espírito Santo fala com Paulo: Paulo, fica tranquilo, não queira arrumar a multidão, não. Presbíteros e diáconos sejam maridos de uma só mulher. Corrija as varas, porque ovelhas reproduzem segundo as varas. Se você corrige as varas, não precisa preocupar com o rebanho. Pastores adoecem porque ficam todos voltados para o rebanho, não investem em si. Porque muitos líderes passaram a viver para o seu umbigo. A gente parou de investir na gente. Sua importância é muito grande. Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas. Eu acho que eu já falei sobre abrir a Bíblia em Lucas, foi? Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. Marcos 11. Deixa eu ver se eu estou em Marcos. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Marcos 11. Ok. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito. Versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos.
Porque não era tempo de figos. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Uau! Interessante. Poucas vezes, todo o tempo, Jesus se movimentou como um libertador, como um curador, como um mestre, como um pastor. Mas aqui ele se revela como um juiz. Ele estabelece um juízo, coisa que não era comum você ver Jesus fazendo. Ele olha para uma figueira, ele estabelece um juízo sobre a sua figueira. Amaldiçoa a figueira, a fim de que ela seca. Os discípulos ouviram isso. Agora eu lhe pergunto, esse juízo que Jesus liberou aqui, é um juízo, será que manifesta a justiça de Deus? Será que Jesus realmente, ele manifesta a justiça de Deus? Quando ele amaldiçoa, ele estabelece um juízo sobre uma figueira, por ela não ter figos, sendo que a estação dizia que não era tempo de figos. Já parou para pensar nisso? Qual o problema dessa figueira? Não era tempo de figos, e ela não tinha figos, e Jesus vem e estabelece um juízo sobre ela. Por que Jesus estabelece um juízo sobre uma figueira que não tem figos, no tempo em que não dá figos? Está escrito assim: Jesus teve fome, olhando ele de longe, viu uma figueira com folhas, foi ver se nela tinha algo para comer. O problema da figueira não era não ter figos, porque não era tempo de figos. O problema da figueira era se encher de folhas, anunciando que tinha trigo, de figo, quando na verdade o que ela anunciava ter funcionava para esconder o que ela não tinha. O problema não é ter figo, não é não ter figo, porque as folhas, diferente da figueira brasileira, as figueiras de Israel, quando elas apresentavam as folhas, elas anunciavam o fruto. Não tem problema não ter figo, o problema é ir para a internet apresentar folhas. E quando ele vem buscar mesmo, então aquele juízo não foi um juízo de quem não tinha o fruto, foi um juízo da hipocrisia. O Senhor não tem problema que você e eu não tenhamos frutos. Se aquela figueira estivesse pelada, feia, não teria problema, Jesus ia deixar ela livre. Por quê? Porque ela estaria em coerência com a estação dela. Não tem problema se o teu problema é de folha caída. Não tem problema se o teu problema não é, no teu tempo não é bonito. Simplesmente entenda a estação que você está vivendo, entenda o tempo que você está vivendo. Não apresente folhas se não tem fruto. Ele não tem problema com a verdade, ele não tem problema com a honestidade, ele tem problema com a incoerência. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Os pregadores, os profetas têm gritado que a igreja precisa entender o tempo que ela está vivendo. A igreja precisa entender os dias que ela está vivendo. Mas deixa eu lhe dizer algo: você não vai entender os dias coletivos se você não entender os teus dias pessoais. Saber em que tempo você está, sabendo aonde você está. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você ter um mapa na mão, sabendo aonde que você vai chegar, não vai te levar a lugar nenhum se no mapa não falar onde você está. Compreenda os seus dias. Salmo 01. Irmão, Salmo 01, não é o 01 porque o dos 150 tem que ser o 01. Não, o Salmo 01 é a matriz de todos os salmos. Fala de um homem bem-aventurado, que vai dizer que é como uma árvore plantada junto às fontes das águas, ribeiros das águas, que dá fruto na estação própria. Quem entende a estação que está, nunca vai deixar de frutificar. Deixa eu lhe dizer algo: toda a estação tem uma provisão dentro dela para você. Quem entende a estação que está vivendo não fica sem provisão.
Só que a provisão é algo escondido. Não gosto de falar muito essas coisas assim, mas vou falar. Toque a pessoa que está do seu lado e diga: a provisão é algo escondido. Conheça a provisão, ela está dentro da estação. Você pode estar, entenda, irmãos, Deus trabalha com estações. Ele mostrou isso. Os dias têm 24 horas, a estação do dia, a estação da noite, as estações primavera, outono, verão, as luas, enfim. Ele está mostrando que ele se move por meio de estações. Você pode estar na lua minguante. A lua minguante, dentro da lua minguante tem um tipo de semente que se você semear, tem colheita. Tem um tipo de isca que se você jogar na água, tem pesca. Porque toda estação Deus coloca dentro dela uma provisão. Então, se você está vivendo um tempo sem fruto, se Deus está te podando, se Deus está te renovando, todo mundo pode olhar: uau, que feio. E Deus olha de cima: meu Deus, estou preparando para a próxima estação. Compreenda a sua estação, compreenda o seu tempo. Ninguém que não compreende o tempo pode dar uma resposta para ele. Toda estação tem uma provisão dentro dela. Quem é crente de verdade aqui sabe o que eu estou falando. Em tempo de angústia, em tempo de deserto, em tempo de tristeza profunda, quem é crente de verdade, em tempo de tristeza profunda, em tempo de deserto, que lê a Bíblia, não tem nada que revela, vai orar, Deus não dá, as coisas em volta parece que não colaboram. Quando você entra no seu quarto, você não quer carro, você não quer dinheiro. Se tiver lágrimas, que sejam devolvidas para poder chorar, porque até as lágrimas é uma provisão para a estação de uma tristeza. Entenda o dia que estão vivendo. Entenda os seus dias no pessoal para poder responder no coletivo. O problema daquela figueira não foi não ter fruto, cara. Ela só estava vivendo a incoerência. O que ela anunciava ter, na verdade funcionava como uma cortina para esconder o que não tinha. Deus não tem problema com a nossa honestidade. É tempo de chorar, chora, cara. Teu tempo está feio, tua estação está feia, seja coerente. Por quê? Porque uma árvore que se deixa ser renovada ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas. Isso aconteceu. E essa figueira, e os discípulos ouviram isso. E os discípulos ouviram isso. Meu pastor sempre diz que Deus não busca pessoas ideais, Deus busca pessoas reais. Mas essa figueira, isso aconteceu. Mas Jesus fala de uma figueira dentro de uma parábola, e eu gostaria que você pudesse também abrir. Eu gostaria de ler com você também isso. Está em Lucas capítulo 13. Agora não é uma realidade que aconteceu, não é um fato. Não é que não seja uma realidade, não é um fato. É uma parábola. Jesus fala. Lucas capítulo 13. Você conhece a parábola, mas eu vou ler. Contarás Torá Sorá. Oriá Suriandorá. Choriá Soriá Só. Há um movimento do Espírito dentro de você, te atualizando com o relógio de Deus. Por favor, o homem que escreveu o Salmo 01 da fruta da estação própria, ele sabe o que ele estava falando, sabe por quê? Davi experimentou a desgraça de cair do relógio de Deus. Quando a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E no tempo que os reis saíram para a guerra, Davi ficou em casa. Davi se desconectou do relógio de Deus para ele. O que acontece? Sabe o que acontece? Ele acaba deitando com uma mulher que não é dele. Por quê?
Porque enquanto era para ele estar guerreando, ele estava descansando, dormindo o soninho da tarde, irmãos. Dormir um sono não estava falando de algo físico. E por que Davi caiu do relógio de Deus? Porque Davi perdeu o espírito da voluntariedade. Perdeu o ímpeto de guerrear. Irmãos, enquanto Davi estava perseguido por Saul, ele era o cara mais crente que a Bíblia já mostrou até hoje. Mas depois que ele conquistou tudo, ele já estava muito abençoado. Ele perdeu o ímpeto de guerrear. Ele ficou em casa. Ele não caiu com Betseba porque tinha uma pomba gira. Ele caiu com Betseba porque ele perdeu o espírito de guerra. Quando você perde o espírito voluntário, você começa a colocar preço para a obra de Deus. Sabe, irmãos, essa casa aqui tem excelentes pregadores. E essa casa que tem excelentes pregadores, ela tem uma cultura que ela recebeu do pai dessa casa. Que por melhor que seja a unção, a palavra, não cobre para pregar, não cobre para ministrar louvor, não cobre para funcionar no corpo. E a gente acabou tendo um certo status gospel no meio das pessoas que levam a sério o evangelho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você vê alguém cobrando dinheiro, mesmo colocando preço para poder fazer alguma coisa para Deus, a pessoa não começa desse jeito. Às vezes isso aí é um estágio mais avançado. Sempre que você perde o espírito voluntário, você já começa a colocar preço nas coisas. Teve tempo, irmãos, que não importava, a condição financeira era menos, a condição de saúde era menos, as condições eram menos. Irmãos, falta de ar-condicionado nunca foi problema. Se a vigília era de madrugada, não tinha problema. Se era na chuva, não tinha problema. O culto começa às 8 horas da noite. Podia chegar em casa às 15 para as 8. Não dava tempo de tomar banho, não dava tempo de jantar, mas eu ia para o culto. Agora quando eu chego, eu já tenho preço. Se não dá para comer e tomar banho, eu já não vou. Porque quando eu perco o espírito voluntário, eu já começo a colocar preço. Quando você chega a cobrar dinheiro, você já está num estágio mais avançado. Por isso que quando Davi no Salmo 51 vai orar a oração do arrependimento, ele não diz: Deus, tira o espírito de pomba gira de mim, tira a imoralidade. Não, ele diz: Senhor, me devolve o espírito voluntário. Porque eu caí, não foi por causa do adultério, eu caí quando eu perdi o espírito voluntário. E quando ele perde o espírito voluntário, o que acontece? Ele dorme um sono, ele vai na sacada, ele vê uma mulher tomando banho. Importa dizer uma coisa, irmãos: ele não estava no hotel, ele estava na casa dele. Logo, aquela mulher tomando banho, a casa era do vizinho. Aquela mulher não era uma visita na casa, aquela mulher era a vizinha dele. Ela sempre tomou banho ali. Por que ele nunca viu? Porque o espírito voluntário protegia ele. Quando você perde o espírito voluntário, teus olhos começam a ser abertos para enxergar o que está do lado de você e te derruba. E antes protegia você. Aquela mulher sempre tomou banho ali. Enquanto ele tinha espírito voluntário, ele não via, irmãos. O pastor sempre foi ruim, a igreja sempre teve problema, a finança sempre está para quebrar. Enquanto você perde o espírito voluntário, você passa a ter os seus olhos abertos para enxergar o que te derruba. Por quê? Porque se desconectou da sua estação. Volte para o relógio de Deus. Não faz mal que sejam folhas caídas. Importa que você esteja na estação própria. Quantos estão comigo? Capítulo 13 de Lucas, versículo 6. Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acha. Podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia fala sobre uma figueira no meio da videira. Por 3 anos. Importa pensar sobre o 3, irmãos. O 3 na Bíblia é o número de rompimento.
O 3 na Bíblia é um número de ressurreição. Você não vive uma ressurreição, você cresce por um processo de ressurreição. A sua primeira ressurreição é para nascer no teu espírito. Depois você cresce num processo de ressurreição, num processo de rompimento para novas realidades. Por isso que o primeiro 3 é o 3 da ressurreição dos mortos. É quando o teu espírito nasce de novo. Fala do teu novo nascimento. É quando você descobre o sobrenatural, a nova natureza. Você nasceu de novo. Um 3 aconteceu porque o 3 fala da morte e ressurreição de Cristo. Só que vem o segundo 3, o 2-3, que é o 6, que é quando você já começa a ter a responsabilidade de carregar a presença do Senhor, porque era dado 6 passos e sacrificava com a arca nos ombros. É quando você começa a ser imbuído de você rompe para um novo momento, para uma nova realidade, aonde você começa a ter responsabilidade sobre a ressurreição que aconteceu sobre a sua vida. E quando você anda, você cumpre esse ciclo de andar com responsabilidade, carregando sobre os ombros um sacerdócio, carregando sobre os ombros uma arca. Você entra no terceiro 3, que é o 9. É quando Deus faz gerar algo de dentro de você. É um filho que Ele dá para você, vem de dentro de você. Você rompe para uma nova realidade. E conforme você se mantém no cuidado desse filho, numa realidade, você é um tutor, você é uma babá, até que você entra no 4-3, que você rompe para o 12, que é um número de governo. É você deixando de ser babá para ser governo. Quando a Bíblia fala que essa figueira ficou 3 anos, deixa eu falar algo para você. Eu não quero ser teologicamente correto agora. Aliás, eu vou ser teologicamente incorreto. Eu quero só fazer uma aplicação. Eu acredito que eu estou debaixo da autorização do Espírito para fazer essa aplicação aqui. Essa figueira, ela estava onde? No meio da videira. Ela estava no meio de uma videira. Era uva para todo lado. Ela olhava para a direita, uva. Olhava para a esquerda, uva. Para a frente é uva. Para trás é uva. E ela queria dar fruto, não dava. Por quê? Porque ela era figueira. Ela queria dar uva. Ela não conseguia dar uva. Passou um tempo querendo dar uva. E não podia dar uva por falta de identidade. Ela queria dar uva e deixava de dar o fruto próprio, que era dela. Ela é uma figueira. Você tem algo que Deus colocou dentro de você, algo exclusivo seu. Não queira dar uva se você é uma figueira. Por um tempo você colabora com as outras frutas, mas chega um tempo de um 3, de uma ressurreição, que Ele trabalha dentro de você para dizer: eu coloquei coisas aí dentro de você. O que Luiz Hermínio tem é bom, o que Danduque tem é bom, mas eu tenho algo que eu coloquei dentro de você. É só seu, é seu, no teu DNA, na tua vocação, no teu chamado. Se ela descobre isso, deixa eu dizer, a popularidade ali era uva. A popularidade era uva. Irmãos, tinha uva de R$100 o cacho, tinha uva de R$50 o cacho, mas também tinha uva de R$1,99. Tinha uva jogada no chão. No figueira só tem uma, só existia ela. Se ela dá figo ali, meu irmão, meu Deus, uva todo mundo tinha, mas quem precisasse de figo tinha que vir nela. Tem algo dentro de você que é só você que tem, é Deus que colocou. Não busque a popularidade, compreenda a tua identidade. É bom servir a videira, mas o problema está na mão do viticultor. Aí o dono daquela vinha era o dono, não era o viticultor. Meu Deus, se você entender isso no Espírito, era o dono, não era o viticultor. Se corta, corta. E o viticultor disse: não, tem tanta coisa dentro. Se ela soubesse o fruto que ela tem, ela só precisa ser escavada. Ela só precisa ser escavada. Ela só precisa ser escavada. Deixa ele escavar.
Você não está numa crise de identidade. Você está no processo da descoberta da sua identidade. Não brigue com a videira, não brigue com as uvas, não brigue com o dono da videira. Se ligue com o viticultor. Ah, meu Deus, tem algo de Deus dentro de você, cara. Quando você nasceu de novo, esse DNA do novo nascimento, ali veio o seu chamado. O que você tem, ninguém tem. Entenda isso. Há um valor interno. Não se meça pelas uvas em volta. Como disse aqui o apóstolo Luciano, não importa quantos likes. Ah, meu Deus, o que te sustenta não é o que você sabe. O que te sustenta é o que você tem. Riacala saramandoro Surianda la sorianda raso Arasora mandará. Vem comigo, mano. Oria caçora, mano. Põe a tua mãozinha pro céu. Santo, tu és santo. Te entrega ao viticultor. Jesus, Filho de Deus. Oh, Santo, oh, tu és santo. Sim, santo. Tu és adorado nesse lugar. Ah, meu Deus. Tu és adorado nesse lugar. Adorado. Tu és adorado nesse lugar. Nós te adoramos, Jesus. Tu és adorado nesse lugar. Recebe a tua identidade. Deixa o viticultor entrar aí. Deixa o viticultor entrar aí. Deixa o viticultor entrar aí. Deixa ele aprofundar suas raízes. Deixa ele aprofundar suas raízes. Sim, 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 deixa ele entrar aí. Sim, Filho de Deus. Grande, não há ninguém tão grande como tu. Tu és grande, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. não fique brabo. Não fique ofendido com o dono da vinha.
Ele não quer arrancar você, Ele está te empurrando para o viticultor. Não se ofenda com quem está querendo arrancar você. Não é homem, não é o diabo, é Deus te empurrando para o viticultor. Seja agradecido. Obrigado, querida. Eu preciso continuar, gente. Eu vou pedir para você sentar mais um pouquinho. Teve um homem que me ensinou a fazer isso. Se você quiser sentar aqui, sente. Se o pessoal deixar, vamos estar submetidos à organização. Mas deixa eu continuar um pouquinho. O problema da igreja brasileira, irmãos, não é fé. O problema da igreja não é falta de dons. A igreja brasileira tem o que o resto das nações do mundo querem. O problema da igreja brasileira é que ela é rasa. É o que o apóstolo Luciano estava tentando mostrar, que ele quer nos aprofundar. Bom, não se ofenda com o dono que quer arrancar. Ele está te empurrando para o viticultor. Porque só o viticultor sabe o que tem dentro de você, que nem você não sabe. E os três vão passar pela tua vida, processo dos três. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Não sei se os irmãos podem colocar aí. Eu pedi para colocar uns 2, 3 versículos aí no telão. Oséias capítulo, não precisa abrir não, olhe no telão, para a gente ganhar tempo. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Não sei se já está aí no telão, se passa aqui também. Vai dizer o seguinte: vinde, tornemos ao Senhor. Vinde, tornemos ao Senhor. Como que se torna ao Senhor? Como que se torna ao Senhor? Oséias capítulo 6, por favor. Oséias 6, não sei se os irmãos, eu não estou conseguindo alcançar. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Moça, deixa eu dizer uma coisa. A figueira está feia, Ele te despedaçou. Você não vai voltar para o Senhor inteiro, com tudo que você aprendeu. Deixa eu dizer uma coisa. Você começa na lei. Meu Deus, o Danduque falou aqui. O seu sacerdócio começa em Levi, mas ele tem que acabar em Melquisedeque. Você, embora nasça pela graça, você começa pela lei. Mesmo no novo nascimento, você começa pela lei, até entender a graça. Você começa pela lei. Na lei, perdoar é uma obrigação. Na lei, perdoar é um mandamento. Mas quando você se desenvolve e cresce, perdoar já deixa de ser uma obrigação e um mandamento. Você já agora descobre que perdoar é um direito de você estar livre de quem te ofende. Muda tudo. Muda tudo quando você descobre a graça que está dentro da lei. É quando você se desenvolve. Eu escrevi no Instagram outro dia, não foi a única frase que eu escrevi. Escrevi meia dúzia até hoje. Mas uma que eu escrevi que deu um toquezinho de polêmica. Eu não gosto de fazer isso. Eu escrevi que você, para ser perdoado, você não precisa se arrepender. Você precisa se arrepender para ser reposicionado. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, meu menino. Filho está perdoado antes de errar. Aí entrou um teólogo ali e disse: por todas as escrituras, à luz da verdade, para ser perdoado você precisa se arrepender. Aí a Belzinha me escreveu, disse: pai, o pai quer responder. Eu digo: vou responder, filho. Escrevi para ela: coloca aí. Eu disse: que bom para você. Eu escrevi, porque se é essa a sua revelação, você ainda tem o direito de aqueles que te ofendem, aqueles que te maltratam, você perdoá-los só se eles se arrependerem. Eu quero dizer para você que no meu evangelho eu não tenho mais esse direito. Não cresça na revelação, fica aí, porque você vai perder o direito que eu não tenho mais.
Porque se Deus manda eu perdoar quem me ofende, mesmo se a pessoa não se arrepende, e Ele não faz isso, então eu já estou ficando mais santo que Deus. Eu estou num nível mais alto. Eu vou discipular o Senhor para ensinar a Ele que Ele pode perdoar mesmo sem se a pessoa se arrepender. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, Ele não veio só nos perdoar, Ele veio nos reposicionar. Agora, para reposicionar, você precisa de um fundamento novo para reconstruir. Aí o arrependimento entra. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos pedaçou, Ele fez a ferida e Ele vai ligar. Depois de 2 dias nos ressuscitará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Você precisa entender o 3 da Bíblia, o processo das ressurreições. Você precisa entender, Ele está te chamando para escavar. Irmãos, precisa aprofundar. Qual o problema da semente que caiu na terra rasa? Logo morreu, por quê? A semente era legítima, o semeador era legítimo, mas ela não pôde avançar, por quê? Rasa. É por isso que o viticultor está chamando para aprofundar você. Tem uma passagem que eu vi na Bíblia, eu gostaria de colocar aqui, que é Lucas capítulo 6, versículo 44 e 48. É 47, 48, é conhecido para mim e para você. Fala da casa sobre a rocha. Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Vê se você consegue colocar para mim. Mas vai dizer sobre aqueles que... Não precisa mais colocar não, mano, fica tranquilo. Aqueles que ouvem a minha palavra. Os que constroem a casa sobre a rocha, aqueles que ouvem a minha palavra. Ele vai falar que a casa sobre a rocha é uma casa que ela foi escavada, uma grande vala em profundidade. Irmãos, você não se estabelece se você não deixar Deus escavar, você conhecer a sua realidade em Deus. Deixa eu lhe dizer outra heresia aqui. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é só você conhecer a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia e é ateu, irmão. Tem seminários que formam pastores que, se você sair de lá crente, já é uma vitória. O cara sabe dizer quem é Deus no hebraico, no mosaico, no arcaico, e não expulsa um demônio. Não, conhecer a verdade, você começa conhecendo a Bíblia. A Bíblia não é um fim, a Bíblia é um meio para te levar naquele que te liberta. Conhecer a verdade, você ser liberto. Não é só você conhecer a Bíblia, mas é você conhecer a verdade de Deus sobre você. Conhecer a verdade de Deus em você. Não é aquilo que você sabe aqui, é aquilo que você conhece aqui. Porque o que você sabe aqui, você prega e ensina. O que você conhece aqui é o que verdadeiramente te protege. E ouvintes da tua pregação se alimentam do que você sabe, para ele serve. Agora quem está em sua volta, cara, o que você sabe não vale nada se você não tem. Pior coisa é saber e não ter. Conhecer a verdade de Deus sobre você, porque todas as tuas crises pessoais, todas as minhas crises pessoais, aquelas malignas, aquelas nocivas, as tristezas que são atormentadoras em mim, que não são benignas, que são malignas, todas elas são fruto de uma realidade. Qual? Ter as minhas emoções apoiadas numa mentira. Ainda que eu saiba a verdade aqui, o meu interior está apoiado numa mentira. Aí quer curar a depressão de pastor com Rivotril. Cara, eu respeito isso, mas a gente vai precisar rever essas conversas, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há um processo de ressurreições e há um processo de batismos. Hebreus capítulo 6, irmãos, fala sobre doutrina de batismos. E Lucas, João Batista fala sobre pelo menos 3 tipos de batismos. João Batista diz: eu vos batizei com água, mas vai vir um que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo.
Isso não são 3 tipos de batismo, isso são um processo de batismos. Processo de batismos e de ressurreição. Tem pelo menos o batismo com água, com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. Se você quiser ser salvo, batize em água. É o selo do teu novo nascimento. Se você quer ser avivado, batiza no Espírito Santo. Aleluia, xarabacaia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se Deus te chamou para ser uma libertadora, um libertador, você não vai escapar do batismo do fogo. Porque com o libertador, Deus fala por meio do fogo. Quando Jesus foi transfigurar, Ele trouxe os 2 maiores libertadores do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Com todos os 2, Ele falou por meio do fogo. Porque com o libertador, Deus fala por meio do fogo. É o batismo que te aprova para o teu progresso. É Ele escavando as suas raízes, fortalecendo no crescimento da sua identidade. No batismo com fogo você não diz aleluia. No batismo com fogo você diz aleluia. Ouça-me. No batismo com o Espírito Santo você ganha uma fé para conquistar. No batismo com fogo você ganha uma fé para suportar. No batismo com o Espírito Santo você expulsa os demônios. No batismo com fogo você não tem direito de expulsar o demônio. Porque o batismo com fogo não te dá o direito de expulsar. O batismo com fogo te habilita e te treina a suportar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um batismo que promove uma convicção, um enraizamento no Senhor, que você não expulsa o demônio. É Ele que desiste de você, porque Ele diz: aqui não tem jeito. Receba o batismo. Receba o batismo. Deixa Ele escavar. Nos batismos te insere na sua construção de autoridade em novas realidades. Tiago e João chamaram Jesus. Apóstolo Luciano, e ele disse: sabe o que? Senhor, no teu reino posso sentar uma à direita e outra à esquerda. Jesus olhou para ele e disse: será que vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Porque os níveis de autoridade que você vai entrar dependem dos batismos que você se submeter, amado. O que é o rio de Ezequiel? Se não batismos. O rio de Ezequiel nada mais é que batismos. Ele recebe um batismo. Deus coloca Ezequiel no rio. Ele anda 1000 côvados. Não foi o rio que avançou, é ele que andou. E sabe o que ele viu? Ele se viu com água nos artelhos, água nos tornozelos. Meu Deus, ele estava embriagado. Ele nunca sentiu. Meu Deus, é o rio de Deus. Quando ele olhou para frente, aquele mar enorme. Ai, o rio de Deus está toda à minha disposição. O rio de Deus. O rio de Deus olha para Ezequiel e disse: ei, de Ezequiel só tem os pés. Porque nesse tipo de batismo não é o quanto que você tem de Deus, é o quanto que Deus tem de você, cara. São os batismos de imersão. É coisas em você que lhe escava. As águas vão lá nas raízes. É Ele forjando um homem, uma mulher de Deus, cara. Meu Deus, que vai perder os seus direitos, vai perder os seus interesses, que vai entrando no reino. Deixa eu te falar, no reino de Deus, ele não é democrático. O reino de Deus não é democrático. O reino de Deus é teocrático. No reino de Deus o Pai é nosso, o pão é nosso, cara. Só tem uma coisa que é meu no reino de Deus: o Senhor é meu pastor. Então não queira obrigação sobre outro. O Senhor é só seu, mas o Pai é nosso, o pão é nosso. As obrigações não impõe sobre o outro. Não queira que o outro faça o que você faz. Você não é senhor de outro. Senhor é individual. Mas quando o pão chegar e quando o Pai chegar, compartilha, porque o pão é nosso, o Pai é nosso. É quando ele vai mudando. Aqui dentro são os batismos
de imersão. Os batismos de imersão é Deus se introduzindo em novas realidades, criando exigências. Aí o cara está com água nos artérios, e ele vê o pastor Luiz Hermínio ou outros homens dizendo: meu Deus, tem isso aqui, o reino de Deus tem isso, o reino de Deus tem aquilo. Cara, a gente olha, a gente entra em crise, porque eu sei que tem, mas eu olho em minha volta e eu não acho. Senhor, o que está acontecendo? O Luiz Hermínio tem ou não tem? Esse filho, esse tipo de coisa que você quer, não tem com o evangelho com água nos artérios. Isso só tem com o evangelho com água nos joelhos, para frente. Ah, então existe. Então eu quero, então deixa eu te batizar. Deixa ele escavar, aprofundar. É quando ele vai batizar minhas motivações, vai batizar minha justiça própria, meus caprichos pessoais. Ah, meu Deus, deixa ele te batizar. É quando você tem que esperar, irmãos. Esperar. Quantos pastores tem aqui? Muitos, eu sei, não precisa levantar a mão, mas tem meia dúzia de cadeiras escrito pastores. Espera ser convidado. Não ultrapassa os processos. Não ultrapassa os processos. Quando você chegar numa festa, sente atrás. Se você entrar a sentar aqui na frente, pode ser que alguém diga: olha, chegou um novo convidado aí, você precisa sentar lá. Não, senta atrás. Porque a Bíblia diz que se o dono da festa, se você sentar atrás, ele pode dizer: amigo, vem cá, senta aqui na frente. Porque se o homem te botar hoje na cadeira da frente, amanhã ele pode tirar. Mas se o dono da festa, cara, a igreja pode te expulsar, o pastor pode te matar, se o dono da festa te colocar na frente, amigo. Mas deixa o dono da festa te chamar. Aceita os processos, aceita os batismos, deixa ele aprofundar suas raízes. Ele está te empurrando para o viticultor. Irmãos, eu não estou falando de cadeira física não, por favor. Eu estou falando de coisas espirituais para pessoas espirituais. Você que está sentado aqui na frente, cara, eu estou falando de coisas espirituais. São os batismos de Deus. É quando você vai sendo lavado pelas águas de Deus, cara. Eu tenho que olhar o relógio. Eu vou ser fiel ao meu pastor. Então eu vou pular direto. Eu gostaria de que você abrisse Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, capítulo 1, versículos. Está aqui, irmãos, não abre não. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas. Você está em qual batismo? Ele fez separação entre águas e águas. Às vezes eu vejo o pastor se ofendendo. O cara passa um pregador lá, e às vezes o povo se rasga todo. Aí no final ele pega o microfone e diz: eu estou falando isso o ano todo. As pessoas não, aqui nunca vi ninguém nem dar glória a Deus, cara. Se for entender isso hoje, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu fechar aqui. Está vendo essa garrafa? Mas ela não estoura. Vê se ela estoura. Se eu jogar lá em cima, ela estoura? Quantas gramas tem uma? 500 gramas? A palavra é a mesma.
Depende do lugar que você está. Se você solta, ele nunca esmiuça a penha. Aí até que vem um que solta de um lugar que o martelo esmiuça a penha. A palavra é a mesma, mas o lugar que solta, o estrago é outro. Entenda os batismos. Entenda os batismos, então não se ofenda. Eleve o nível. Eleva o nível. Ele vai para o alto que você arrebenta também. Sobe que você também arrebenta. Não quero ofender ninguém, quero ajudar. Não quero ofender ninguém, quero ajudar. Nós temos alguma experiência de pessoas que vêm até o Luiz Hermínio, pastor, nosso apóstolo. Existem dois tipos de comandantes que vêm até ele. Na Bíblia existem dois tipos de oficiais. Um oficial que chegou até Jesus disse: eu queria ajuda sua para sarar o meu servo. Meu Deus, aquilo foi online, irmão. Papá, foi depósito online. Disse: eu vou lá. Disse: não, se o senhor falar, já está curado, pode voltar. Que coisa rápida. Mas tem outro oficial na Bíblia, chamado Naamã, que a serva que disse: ai, se ele conhecesse o homem de Deus que está em Samaria, que trabalho para curar aquele homem. Quando o oficial quer cura para o servo, a coisa é rápida, mas quando é os servos que estão buscando ajuda para o oficial ser curado, oh meu Deus, ele não, é complicado. Porque os batismos que precisa no Jordão para curar a lepra é um processo. Quem entrou no Jordão para ser salvo mergulhou uma vez só. Quem entrou no Jordão para ser limpo da lepra mergulhou 7 vezes. Você que é pastor, não se ofenda, você que é pastor. Se você começa aquela invasão de gente, pessoas que você ama ao seu lado, pessoas que você ama, pessoas que são boas na igreja, pessoas que você que é madura, que começa para você: pastor, escuta essa mensagem. Pastor, lê esse livro. Pastor, tem aquele congresso. Cara, tá todo mundo querendo te ajudar para não te deixar. Se você não elevar a tampa da panela, as pipocas vão escapar para fora. Não se ofenda. Não se ofenda. Eu estou te ajudando. Não se ofenda. Suporte esse batismo. Suporte esse batismo. Porque não tem ninguém querendo largar ninguém. Só que chega uma hora, por mais bem intencionado que você esteja, você começa a fazer mal para os outros, e os outros começam a fazer mal para você. Deixa Deus escavar. O Senhor te trouxe nesse lugar. Não é porque tem gente aqui melhor ou pior, mas tem gente mais adiantada no processo. Maria foi grávida de algo divino, cara. Ela tinha algo divino dentro dela. O Senhor diz: Maria, vai na casa de Isabel, porque você vai aprender com ela. Eu vou aprender com Isabel, Senhor. Se o que eu tenho é algo divino, Isabel ainda se relacionou com o homem. Vai aprender com ela. Se você não entendeu o princípio da submissão. Por que eu tenho que aprender com ela? Porque ela está mais adiantada no processo. Ela está com 6 meses de gravidez e ela é uma mulher experiente. Então ele vai. Chega lá, os bebês tremem no ventre, porque Deus te leva para aprender com pessoas que estão mais adiantadas nos processos, em algumas áreas da sua vida. A Maria foi lá, Maria viu o parto. Maria viu o corte do cordão umbilical. Maria viu o primeiro banho, a primeira amamentação, o bico doer, reclamar, como é que faz. Ela aprendeu, porque ela foi aprender com quem estava mais adiantada no processo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o fato de Maria sair de casa para aprender com Isabel não significava dizer que o que ela tinha era menor do que Isabel. Deus te leva para aprender com pessoas, mas de repente o que você tem pode ser maior. Aprenda com os outros, mas não negue o que Deus colocou aí dentro. Porque você começa com a lei e acaba com a graça. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus foi encerrar o sacerdócio da lei, Ele encerrou com uma mulher experiente. Isabel era mulher experiente, sabia muitas coisas. Mas quando Ele foi levar o nível da aliança, mudar a categoria do sacerdócio, que
porque ele migrou para Melquisedeque. Ele não chama uma mulher experiente, ele chama uma menina. Porque a lei conta com a tua experiência, o que você sabe. Mas o sacerdote Melquisedeque conta com a tua pureza. Por isso que muitos de nós estamos em crise hoje, porque o que a gente sabe não serve mais para ajudar a igreja. Por quê? Porque Ele não quer o que nós sabemos, Ele quer a nossa pureza e o quanto que Ele ainda pode fecundar em nós. Escavar as raízes. Volta lá o texto, por favor. Volta o texto, por favor. Rapidinho, que eu só tenho 5 minutos, mano. Me ajuda. Precisamos ajudar nossos filhos. Quando Deus escava você, quando Deus batiza você, os pais que estão aqui, vocês que são mesmo jovens, estão chamando a um espírito de uma paternidade. Entenda, tem coisas que foi proteção para mim, foi proteção para você. Mas o que decide a proteção e a prisão é o crescimento. Quando um casal tem um bebê, irmãos, ele faz um cercadinho e o nenenzinho fica ali dentro brincando. Aquilo é proteção para o neném, até ele crescer. Quando ele cresce, deixa de ser proteção para ser prisão. E se o pai e a mãe não entender isso, ele deixa de ser um filho amado para ser um filho rebelde. Uma das virtudes da paternidade é discernir a idade e a emancipação do filho. Quando Isaac nasceu, Abraão se alegrou. Mas quando Isaac desmamou, Abraão fez festa. Deus está chamando nós a um crescimento, escavar, para que cresçamos como pessoas. A obra da igreja é a expansão do reino. A obra de Deus não, a obra de Deus sou eu. Sabe quando que Deus expande o reino? Quando Ele consegue me expandir por dentro. Ele está querendo que a gente cresça, quer aumentar nossos níveis de autoridade, nosso manto. Entenda uma coisa, Ana deu um sacerdócio, uma criança, um sacerdote, ela entregou no templo. Todo ano Ana ia lá visitar Samuel. Ele era um sacerdote, um juiz, um profeta. Todo ano Ana levava uma túnica nova. Só que tinha que ser maior, porque um ano ele já cresceu. Ela pensava, agora de 13 para 14 ele deve ter dado um salto. Eu vou, acho que, botar uns 13, 15, 14, 15 centímetros de maior na túnica. Cada ano que ele chegava lá, ela trocava a túnica, porque ele estava maior e ela botava uma túnica maior. Mas imagina que Ana chega lá e de repente Samuel está do mesmo tamanho. Então Ana tem que voltar com a túnica na mão, porque se você não cresceu, não tem para que aumentar o manto, irmão? O manto aumenta quando você cresce. Por isso nós estamos sendo chamados ao crescimento. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam abaixo do firmamento e as que estavam acima do firmamento. E assim se foi. E Deus chamou ao firmamento de céu. Chamou o firmamento de quê? Então tem águas acima do céu e tem águas abaixo do céu. Sabe quem me mostrou isso? Pastor Jean está aqui. E eu comecei, eu já fico, Deus, é verdade. Agora eu vou encerrar tentando falar em 5, 7 minutos o que aconteceu comigo anos atrás, quando eu fui atropelado por um trem evangélico. Eu me vi numa condição muito, muito difícil. E uma pessoa muito relevante para mim entrou em depressão profunda. E quando eu fui conversar com outra pessoa muito relevante, que levou essa pessoa no médico, disse, olha, o médico falou que a depressão é a pessoa, quando a pessoa sente assim, ela está em depressão. Por isso que essa pessoa tão relevante está em depressão, inclusive estava internada. E eu falei para essa pessoa, outra pessoa muito relevante, e disse, cara, deixa eu te falar uma coisa, essas mesmas coisas eu sinto. Então vou te levar no mesmo médico, que você deve estar com depressão também. Me botou no carro e me levou. Quando cheguei lá, entrei na frente do médico. E o médico disse, ele não fez pergunta, ele olhou para mim e disse, você está com depressão?
Você não se sente assim? Eu digo, é exatamente. Então você está com depressão. Pega todos esses medicamentos aqui, vai para casa. Peguei o carro, vim para casa, caí de cama. Fiquei em depressão por 1 ano e meio, deitado numa cama. Cheguei ao ponto que eu não conseguia comer. A minha Lulu levantava meu rosto para colocar um copo de vitamina. 1 ano e meio depois, eu trabalhava por conta própria. Foi um período difícil. A nossa vida mais difícil. Chegou um livretinho na minha mão, não sei quem levou até hoje, de Morris Cirulo. Um livretinho, quando a fé parece fraca e a vitória é perdida. Dentro de mim, como eu não falava mais, eu não conseguia mais falar, eu só falava na minha mente: Deus, eu quero morrer. Tudo em mim quer morrer, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: se tem chance de viver, eu quero viver, porque eu sei que isso não é o certo. Mas em tudo isso, se eu deixasse, se tivesse um botão para apertar, eu me desligava aqui agora. E comecei a ler esse livro, fininho. Eu passei 3 dias lendo ele, umas 5, 6, 7 vezes. Me levantei da cama. Que ano foi isso, amor? 2003. Quando 3º ou 4º dia que eu tinha lido esse livro umas 6, 7 vezes, me levantei da cama, fui em cima da geladeira, peguei aqueles 6, 7, 8 medicamentos, que quando eu tomava, eu sentia um grosseirão dentro da minha veia mexendo. Joguei tudo no lixo. Me levantei, estou aqui até hoje. Ouça-me, deixa eu lhe dizer, eu não quero fazer da minha experiência doutrina para ninguém. Eu não quero fazer da minha experiência doutrina para ninguém. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: águas de baixo não lava as águas de baixo. Coloque lá para mim, irmão, por favor. Firmamento. Chamou o céu de firmamento. O que é firmamento, meu pastor? Fundamento. Irmãos, se as nossas águas de baixo não estivessem sob o fundamento das águas de cima, a paz que excede todo o entendimento. Todo entendimento. Deixa eu te falar, a Bíblia diz sobre uma paz que excede todo entendimento humano. Tudo bem, respeitemos a teologia, mas é entendimento humano. Respeitemos a filosofia, mas é entendimento humano. Respeitemos a psiquiatria, mas é entendimento humano. Existe uma paz que excede todo entendimento humano. Nós precisamos acreditar nas águas de cima, irmãos. Nós precisamos acreditar nas águas de cima. Por favor, deixa ele escavar. Deixa ele escavar. Deixa ele escavar. Se vai tomar remédio, toma. Se vai no médico, vai. Mas não pensa que eu não vou no médico. Não pensa que eu não tomo remédio. Não é isso, por favor, não é isso. Mas em nome de Jesus, conhecereis a verdade. Ele está escavando aí. Porque na mão dele até uma depressão é um batismo. Quanta arrogância. Quantas pessoas eu botei no inferno e depois da depressão eu tirei. Quantas pessoas eu botei no inferno antes da depressão, e quando eu saí daquela depressão eu disse: Deus, essa pessoa está mal. Por favor, Senhor. Suas emoções estão apoiadas numa mentira. O remédio vai segurar ela por um tempo, mas nós precisamos arrancar ela desse lugar. Lava ela com as águas de cima, com os fundamentos de cima. Levante comigo, por favor. Deixa o Senhor te batizar. Deixa Ele escavar. Deixa, você é um libertador. Com o libertador Ele fala do meio do fogo. Deixa Ele te amadurecer. Aria calaçara mandará, sorra mandará. Por favor, passa pelos batismos. Sabe, meu profeta, que bom que você está aí. Eu fico feliz se eu te vejo. Davi, vocês que entendem essas coisas sabem ensinar para a gente. Mas tudo indica que Davi, ele não podia sentar com os irmãos na mesa. Não está escrito que ele era bastardo, mas a impressão que dá é que ele realmente era bastardo. Ele não podia almoçar com os irmãos, ele não podia jantar com os irmãos, porque ele era o único filho que não era de pai e mãe.
Irmãos, entenda uma coisa, todos os dias. Pensa, quando Samuel chamou e foi à mesa, os 7 irmãos estavam lá, Davi não estava, porque Davi não podia almoçar, os irmãos não deixavam. Pensa na dor de Jessé, queria incluir um filho, mas não podia. De repente, ele está lá, Davi, todo dia na hora do almoço, comia marmita com as ovelhas. Poxa, eu tenho direito naquela mesa, eu sou filho, meus irmãos não deixam comer, e não deixavam mesmo. Até que um dia Deus resolve levantar um homem para ungir o rei. Chega na casa de Jessé e disse: Jessé, põe uma mesa aí, fala para os teus filhos que um desses seus filhos vai ser rei de Israel. Jessé corre nos filhos: gente, toma um banho, se arruma como rei, se apronta como rei, e vem para a mesa, um de vocês vai ser rei de Israel. Quando eles chegam lá, vem 1, 2, 3, 4, quando chega no 7º, Samuel diz assim: gente, não é nenhum de vocês 7, não tem mais nenhum irmão. Era essa hora que o profeta ele fica em crise, será que ele ouviu Deus ou não? Aí então Davi diz, o pai diz: não, tem mais um, tem um. Aí olhou para os 7 irmãos, os 7 irmãos olharam para o pai, tipo assim: o senhor não vai deixar ele vir, se não sou eu, é Deus, agora ele vai ter que vir. E o profeta disse: nenhum dos 7 senta, se ele não chegar na mesa. Aí Davi chega, ele se apronta rápido, Davi. Quando Davi chega, os irmãos já sabiam que ele era o rei. Ele chega e disse: olha, o rei chegou, vocês podem sentar agora. E Deus unge Davi rei na frente dos irmãos. Presta atenção nisso. Chega ali, ele olha e era o dia que nasceu a composição. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, era aquele dia, Davi sendo ungido rei diante dos irmãos que não deixavam ele comer na mesa. Davi dizendo, Deus dizendo: não senta nenhum na mesa antes dele chegar. Uau! Agora Davi estava por cima, agora Davi era o cara. E agora tem uma guerra, e de repente Jessé chama Davi e diz: Davi, pega essa comida, esses pães que estão aqui. Pensa, profeta, quer ser para você também. Esses pães que estão aqui, leva para os teus irmãos que estão na guerra. Davi olhou e disse: o que? O senhor está brincando? Eu entrar numa guerra que não é minha, para levar comida para os irmãos que nunca me deixaram sentar nem na mesa? Eu vou entrar numa guerra que não é minha, para dar comida para os irmãos que sempre me rejeitaram e falaram mal de mim? Se é isso, por isso que eu te ungi a rei, para dar comida para os irmãos, para entrar numa guerra que não é tua, para dar comida para os irmãos que te maltratam, para os irmãos que te rejeitam, para os irmãos que não entendem. Se você é rei, se prepara para dar comida, entrar em guerras que não são suas, para dar comida para aquele que te rejeita. Entenda a mentalidade, deixa ele escavar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Sim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Senhor, para, o Senhor está querendo pisar no calo só porque eu neguei o Senhor. Eu acho que eu não te amo. Não, Pedro, entenda uma coisa, não queira ser perfeito não, Pedro. Eu estou te chamando, estou dizendo: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que eu estou dizendo, Pedro? Eu não preciso de você perfeito, eu só preciso que você continue. Porque se você continuar, você dá o que eu preciso para aperfeiçoar você no nível que você quer. Continue, deixa o Senhor te escavar. Tem uma identidade para você, cara, para colaborar. Eu quero respeitar meu pastor. Cadê meu apóstolo?